O rio de alegria está neste lugar. Existe um selo sobre a minha vida que ninguém pode apagar. É a marca da promessa do Deus vivo sobre mim. Eu fui marcado pela promessa de Deus. Aleluia! Se você também é marcado, então você vai declarar com toda a sua força isso. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o
selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se mesmo dito estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia! O Espírito de Deus está neste lugar. Vamos nos alegrar com Ele nesta noite. Aleluia! O Espírito de Deus está neste lugar. Ele se move, se move, se move em você. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele se
Bom dia, sou o Diácono André Felipe, da Igreja de Nova Vida de Benfica. E sejam bem-vindos à primeira EBD online da Nova Vida de Benfica. Em meio a essa crise, a gente precisa realmente ser criativos e fazer o possível para que o Evangelho, as atividades da igreja continuem. Então, embora estejamos distantes de corpo, mas o Espírito é um só, e eu creio que essa atividade, essa EBD, vai edificar a sua vida, vai edificar a minha vida, vai nos edificar como corpo em Cristo. Que possamos manter essa união, que possamos manter esse pensamento, e certamente é algo novo, tanto para vocês quanto para mim. É diferente das EBDs, onde temos a possibilidade da interação, né? Da perguntas e respostas ali dentro da aula. Eu creio que nesse momento ficará um pouco difícil disso acontecer, mas eu queria pedir para que vocês, durante as explicações, durante os nossos estudos aqui, vocês pudessem colocar as perguntas aí no Facebook e a gente pudesse estar respondendo depois. Então assim que terminar esse estudo, eu vou retornar esse vídeo e vou ler as perguntas, e conforme for, na semana seguinte a gente pode estar trazendo alguma coisa em cima das perguntas dos irmãos, ou simplesmente damos continuidade no assunto. O assunto que eu quis trazer, na verdade, creio que será uma série de assuntos. Não vai se esgotar em uma só aula. Eu dei um tema para essa sequência de EBDs, que é Paulo e a geografia de Atos. Atos, em sua essência, a maioria desse livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, ele narra, através de Paulo, através das viagens missionárias de Paulo, o Evangelho na prática. Então achei importante, achei por bem a gente trazer esse estudo. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Vamos orar a Deus. Amém? Você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, todos no único propósito de orar ao nosso Deus. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te engrandecer por este dia, Senhor. Senhor, em meio à crise, nós não desistimos e queremos pregar o Teu Evangelho. Assim como o Senhor também fez, Pai, em meio a tantas crises, assim como Deus fez enviando o Teu Filho, amado Jesus, por nós. Assim como diz, Pai, em Colossenses, no seu capítulo 1, no seu versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter feito tudo isso por nós. Muito obrigado, Pai, no qual temos a redenção e remissão dos pecados, através de Ti, que nós hoje estamos aqui, livres, ainda que não possamos enxergar, em meio a essa crise que nos faz parecer que estamos presos em nossas casas, mas temos liberdade de falar do Teu Evangelho, temos a liberdade de viver a Tua graça, Pai. Em meio a tudo isso, que possamos enxergar a Tua graça em nós. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. E te agradecerei, e já te agradeço agora, prevendo que essa crise vai passar. E nós vamos chegar do outro lado, Pai. Nós vamos cantar, nós vamos louvar o Teu nome. Amém. Vamos nessa? Nossa leitura hoje se dará, já que nós vamos falar de Paulo, essencialmente de Paulo,
E eu coloquei geografia porque a minha intenção é trazer dentro do livro de Atos os momentos onde as cartas de Paulo são escritas. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia ela foi condensada, elaborada de uma forma para facilitar a nossa leitura, e todavia os livros e as epístolas não estão necessariamente colocados em ordem cronológica. Ok? Bom, o texto que nós vamos ler daqui a pouco, não agora, está em Atos 22, onde Paulo vai falar um pouco dele, ok? Mas eu quero aqui adiantar um pouco, e já que nós vamos essencialmente falar de Paulo e de suas viagens, a gente precisa entender um pouco quem é Paulo, quem é Saulo. André, você aí já está falando dois nomes, e aí eu já ouvi dizer que Deus transformou o nome de Saulo para Paulo, porque Saulo se comportava de uma maneira perversa contra o cristianismo, e aí ele teve encontro com Jesus, e Jesus mudou o seu nome para Paulo. Então, assim como você, eu também já ouvi várias pregações nesse sentido. Eu já ouvi que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo e por isso ele mudou a sua vida e, enfim, são pregações lindas, mas devo dizer fantasiosas. Não há nenhum relato bíblico que diz que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Diferentemente de outros exemplos, diferentemente de Abrão, que teve o nome mudado por Deus. Isso está expresso na Bíblia. Eu vou colocar o versículo de Abrão para que vocês entendam. Está aí na tela? Assim como Deus também mudou o nome de Jacó, não é verdade? Isso é bem sabido por todos nós. Mas diferente desses casos, Paulo sempre se chamou Saulo, sempre se chamou Paulo. Não houve mudança de nome. O que houve foi mudança de regiões, onde Paulo se apresentava de uma forma para um povo e se apresentava de uma outra forma para outro povo. De uma forma bem resumida, Paulo é um nome romanizado, se eu posso usar essa expressão, de Saulo, ok? Vamos apenas falar um pouquinho sobre o nome Saulo, tá bom? Quem era Saulo? Do hebraico Shaul, original, é o nome original, Shaul. No grego, Saulus, ok? A Shaul, o nome original de Paulo. A gente precisa entender também que a língua do judeu, acho que você já aprendeu sobre isso, é uma língua um tanto pobre, não é como a língua portuguesa que a gente consegue dar significados diferentes, com palavras diferentes para tudo. Então, uma palavra pode significar várias coisas totalmente distintas. Então, a primeira dica que eu deixo para a igreja hoje é para que tome cuidado com os significados. Não tome como única verdade aquele significado. Paulo, por exemplo, tem significados como esperado, pedido. Não quero aqui bater o martelo e dizer que significa isso, mas fica essa dica para vocês, de uma forma geral, com significados, ok? Vale aí no futuro um estudo mais focado talvez para isso, não é a intenção de hoje. O que é preciso que fique claro nesse estudo de hoje é que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, ou vice-versa, isso não aconteceu, ele tem esses nomes mesmo, sempre teve e usava como melhor coubesse em determinada situação, ok?
a gente precisa também aqui colocar algumas observações nesse estudo que nós vamos trazer. Precisamos entender que as datações em que eu estarei trazendo para o nosso estudo são datações que nem sempre são precisas, são baseadas em estudos, teólogos, em sua maioria, concordam em algumas datações, mas prova concreta nem tudo realmente existe, ok? Não tem como provar de forma documental determinadas situações. A gente precisa entender e ter a mente aberta para isso, que baseado em estudos de teólogos nos levam a um caminho, nos levam a concluir algumas coisas, ok? Bom, uma outra questão que eu acho pertinente abordar na apresentação, estamos apresentando quem é Paulo, estamos deixando a igreja ciente de quem é Paulo, apenas, para depois seguir viagem com ele, é de onde Paulo é. Paulo é romano, Paulo é judeu. Nós vamos encontrar passagens que ele se diz romano, ele se diz judeu e nasceu na Turquia. Fica complicado realmente. Como eu falei no início, nós vamos ler Atos 22. Já no início de Atos 22, Paulo está ali se defendendo das acusações, né, que tinham contra ele. E ele diz, abra sua Bíblia, por favor, em Atos 22, ok? Vamos ler juntos? Ele diz no versículo 1, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhe falava em língua hebraica, é um assunto que a gente vai abordar também sobre as línguas que Paulo falava, guardaram ainda maior silêncio. E continuou, e aqui está a nossa questão. Paulo diz o seguinte, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como, vamos parar por aqui, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Paulo diz aqui, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade. Vamos entender um pouco isso porque Cilícia é na Turquia, Tarso na Cilícia, Paulo de Tarso, como todos sabem, é na Turquia. Então Paulo nasceu turco. E ele era judeu, e ele, quando vai ser açoitado, vou colocar aí o versículo, ele diz, como assim? Estou aqui usando minhas palavras, mas vou colocar o versículo na tela para vocês verem, tá? É lícito açoitar um cidadão romano? É o que o Paulo diz. Então ele é romano, ora ele é romano, ora ele é judeu, só que ele nasceu na Turquia, atual Turquia. Então Paulo é turco, Paulo é romano, Paulo é judeu. Estranho, aos nossos olhos é estranho, mas a gente tem uma explicação para isso, ok? Paulo é turco de nascimento, nasceu na Turquia. Ele mesmo diz isso, ok? Romano. Por que Paulo é romano? Vamos lá. Existem algumas leis, eu vou dar um exemplo bem simples para a gente entender o porquê. As leis que regiam Roma são diferentes das leis que nós conhecemos, tá? Atualmente, por isso gera estranheza no nosso entendimento, à primeira vista. Mas Roma, ela tinha um conjunto de leis chamado Lex Romanorum, onde Roma dominasse, ainda que fora de Roma, onde Roma dominasse,
esse cidadão era cidadão romano. Não tem muito sentido se aprofundar nisso, é apenas para a gente entender por que Paulo era romano. Porque os pais de Paulo eram romanos, ele tinha esse direito. Porque Roma dominava a região onde os pais viviam, onde os pais nasceram. Tá claro isso? E judeu, filhos de judeus. Simples assim. Os pais de Paulo eram judeus. Ele, por ser filho de judeu, era judeu. Ficou claro para vocês? Então, resumindo, eu posso afirmar, isso sim eu posso afirmar, que Paulo tinha 3 cidadanias. Concorda comigo? Nascido na Turquia, era turco. Filho de judeus, era judeu. Filho de romano, pelo conjunto de leis Lex Romanov, ele era romano. Ok? Tá claro isso? E aí quando a gente lê, a gente pode entender e não se prender a esse pensamento que às vezes a gente fica confuso, né? Bom, mas por que Paulo era esse homem mau, perseguia cristãos, matava e pediu cartas para ir atrás de mais cristãos e encerrar no cárcere? Na verdade, se a gente for andar um pouco para trás, a gente vai ver que isso já existia contra Jesus, simplesmente por Jesus interpretar a lei da forma como a lei é, de fato. Se a gente não tem um pensamento da lei passando pelo amor de Cristo, a gente vira um desses. E é o que aconteceu com Paulo e com vários estudiosos da lei da época. Eles eram tão legalistas que queriam cumprir a lei de forma ao pé da letra, à risca, e esquecendo da essência da lei, esquecendo do amor de Deus pela humanidade. E a perseguição se dá, a gente consegue enxergar isso, a perseguição aos cristãos se dá por isso. Porque Jesus ele interpreta a lei da forma correta, e a forma correta não agradava à maioria dos estudiosos. E Paulo não era, Paulo era um homem mau, não, o Paulo era um legalista, ele estava com a lei tão entranhada, com a letra que mata, e não o espírito que vivifica. Então ele estava com a lei tão entranhada em seu coração que esse desejo de defender a lei ia até matar cristãos. Então, no pensamento de Paulo, e aí ele vai ter um encontro com Cristo, e aí sim a mudança acontece, a gente percebe que a mudança acontece. Paulo deixa de cumprir a lei? Não. Ele apenas passa a interpretar a lei passando pelo amor de Cristo. Pegando essa lei e passando pelo amor de Cristo. Não é verdade? E será que isso não acontece também nos nossos dias? Né? Aquele cristão que estuda tanto, e se prende tanto à letra que passa a talvez acusar o irmão que sabe um pouco menos, ou dizer se o irmão não se coloca de joelho e não chora dentro da igreja, ele é menos cristão que o outro, ou o irmão que tem um pouco menos de instrução, que fala um pouco mais duro, que tem as características dele, e aí a gente passa a acusar ao invés de entender e se colocar e ter a empatia de se colocar no lugar. Então, trazendo para os nossos dias, vale essa reflexão que talvez eu e você, algumas vezes, somos um pouco de Saulo lá de trás, o Saulo que estava com a lei tão entranhada e deu lugar à letra sem dar lugar ao espírito, sem essa conjunção, sem essa sinergia dessa ação dos dois. A letra mata, mas o espírito vivifica, né? O que diz a palavra.
Torá, Mishuá, Mitzvah. Paulo, as tradições judaicas são muito fortes. Até hoje valorizam muito isso. Então, a maioria dos teólogos dizem que Paulo nasceu no ano 5 depois de Cristo. Foi quando Paulo nasceu. E as crianças, elas são doutrinadas com uma sequência de eventos, de ensinamentos, e Paulo não ficou de fora disso. Então, Torá, Mishuá, Mitzvah são fases da vida de uma criança até a fase adulta, onde Torá são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que a criança recebe quando completa 5 anos de idade. Então a criança aos 5 anos ela já recebe a Torá e ali já começa a estudar. É verdade? Aos 10 anos é um Mishuá, onde a criança recebe os ensinamentos dos sábios, a interpretação da lei, etc., aos 10 anos de idade. E aos 13 anos é o Mitzvah. Não sei se você já ouviu falar de Bat Mitzvah, que é a comemoração da fase adulta. Ali começa a fase da maioridade aos 13 anos de uma criança. Os teólogos também afirmam que Paulo ele só foi para Israel depois dos 13 anos de idade. Todavia, ele afirma no texto, lá mesmo em Atos 22, ele afirma assim, vamos lá, no versículo 3, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, ok, mas cresci nesta cidade, Jerusalém. Cresci nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão. Ele diz que cresceu, em outras traduções, ele diz que cresceu aos pés de Gamaliel, o que nos gera aí, e apenas para pensar, um contrassenso, porque a maioria dos teólogos diz que ele só veio para Jerusalém na maioridade. E aqui ele diz que cresceu aos pés de Gamaliel. E se a gente for entender, levar ao pé da letra, fica realmente complicado, porque se ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele ainda era criança na escola de Léo. Mas é apenas um pensamento apenas para provocar os irmãos aí a talvez trazer para nós um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas o fato é que Paulo, ele tinha o conhecimento, ele cresceu aos pés do neto do criador da escola, nesse formato, que era avô de Gamaliel. Bom, provavelmente, no ano 18 e 19 depois de Cristo, foi que Saulo foi morar em Jerusalém. Ok? E não se sabe, não dá para saber quanto tempo ele ficou morando lá, mas o fato é que ele volta, porque o texto bíblico diz que ele foi aperfeiçoado na profissão do seu pai, né, que era fazer tendas. O pai morava em Tarso, então em algum momento ele volta, não se sabe quantos anos ele ficou em Jerusalém, em algum momento ele volta para Tarso, que é a sua terra de nascimento. E já como religioso também, o texto bíblico nos diz que ele tinha poder de voto e de veto. Então, por isso, a gente pode afirmar que Paulo ele integrava o Sinédrio naquela época. Sinédrio esse que não é o Sinédrio de Jerusalém. Tá? Isso se dá porque o texto bíblico, eu estou dizendo que não é... Vou voltar. Estou querendo dizer que não é o Sinédrio de Jerusalém, porque no Sinédrio de Jerusalém só era possível integrar quem tivesse mais de 30 anos. Ok? Ah, André, mas como é que você sabe que Paulo não tinha 30 anos nessa época e, portanto, não poderia fazer parte do Sinédrio de Jerusalém?
Além de ele ter, obviamente, voltado para a terra dele e ter acompanhado o pai na profissão de fazer tendas, já religioso, o texto mostra que ele tinha poder de voto, portanto ele integrava um sinédrio, sinédrios menores esse, todas as cidades que não fossem cidades muito pequenas tinham pequenos sinédrios, tinham sinédrios também, e ele integrava um. O texto bíblico nos mostra no momento do martírio de Estevão, né, que o texto bíblico diz, vamos abrir, o texto bíblico diz em Atos, abre em Atos, por favor, a tua Bíblia, no seu capítulo 7, a defesa de Estevão no capítulo 7, e aqui no versículo, capítulo 7 mesmo, e no versículo 54, deixa eu ver se é isso. Ok. Mas Estevão, versículo 58, capítulo 7, versículo 58. E lançavam-o fora da cidade, lançavam Estevão fora da cidade, e apredejavam. O que interessa para nós nesse momento é isso aqui. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O que nos chama a atenção nesse pequeno trecho é a palavra jovem, ok? Para eles, ok? Uma pessoa é colocada como jovem abaixo dos 30 anos. Então é seguro dizer, e a gente não pode afirmar categoricamente, mas o texto nos leva a pensar que Saulo tinha menos de 30 anos nesse ponto da história. Então ele não podia integrar o sinédrio nesse período. Ok? Ele já integrava o sinédrio, obviamente, mas não era o sinédrio de Jerusalém. Então, aqui a gente pode afirmar que Paulo tinha menos de 30 anos, porque o texto chama o Paulo de jovem Paulo. Ficou claro? Bom, aqui a gente conseguiu entender que Paulo era uma pessoa instruída, inteligente, influente, e que precisava realmente ter um encontro com Deus. Certamente Paulo é colocado no início como um vilão, mas a grande verdade é que Paulo foi um personagem, não vou dizer que central, porque centro é o nosso Cristo, mas dos personagens principais que fez com que o Evangelho se espalhasse pelo mundo. Foi através dessa perseguição, foi através da conversão de Paulo, foi através da ousadia de Paulo que o Evangelho chegou a todo mundo. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Filipenses 1, seu versículo 12, para a gente entender a importância de Paulo. Ele mesmo diz. Seu versículo 12 diz assim: quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, próprio Paulo, depois que entende o que foi a vida dele, próprio Paulo, Deus instrui ao apóstolo a escrever, a deixar para nós esse versículo, e aí ele vem se desdobrando da importância de tudo isso. Então, Paulo, grande homem de Deus, eu acho que eu apresentei aqui, deixei claro quem é Paulo, e vamos aí abrir as perguntas para vocês. Eu queria muito que vocês deixassem perguntas, não precisa ser agora, pode ser depois, você vai rever esse vídeo e deixe as perguntas. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.